Nesta oportunidade, eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs, desejando as bênçãos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, assim como também a unção e as virtudes do seu divino Espírito Santo, do Pai, as bênçãos da Santa Vó Rosa, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do Profeta Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos aqui reunidos na casa do nosso Pai, lugar de oração, aonde viemos, irmãos, louvar, glorificar a Deus, mas viemos também aqui em busca de sabedoria. E o momento é propício, irmãos, porque é uma reunião de oração, dedicada ao Espírito Santo do Pai, aonde, irmãos, cada um de nós podemos pedir aquilo que é necessário, podemos conversar, falar com o Espírito Santo do Pai, pedir a sua ajuda, pedindo mais sabedoria, mais fé, mais coragem, mais ânimo para vencer as lutas de cada dia. E com certeza, irmãos, o lugar é próprio. E com certeza aqueles que pedem com fé, com amor, com dedicação, recebem. Então, por isso é muito importante, nesta santa reunião, a nossa reverência, porque ela é dedicada ao Espírito Santo do Pai. E, com certeza, irmãos, muitos santos e anjos poderosos se fazem presentes junto conosco, participando conosco desta santa reunião, embelezando esta santa reunião, porque, irmãos, porque trazem do céu as suas bênçãos, a graça do nosso Deus, e todos aqueles que vêm na igreja com ânimo, com certeza sai daqui agraciado com as bênçãos e a graça do nosso Pai, que se faz presente neste momento junto conosco aqui, nesta santa reunião. Eu convido os que estão sentados, que puderem, para ficar em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 1, Igreja Forte. Todos em sentido de oração, vamos orar. Amantíssimo e onipotente Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nós encontramos, ó Pai, reunidos no Teu tabernáculo, aonde viemos, ó Pai, com a intenção de sair daqui fortalecido. Viemos em busca, podemos dizer, de sabedoria, de ânimo, de coragem, de fé, para vencermos as lutas de cada dia. E hoje aqui nós estamos participando desta santa reunião de oração, dedicada ao seu divino Espírito Santo, ao qual, neste momento, eu suplico, eu rogo as bênçãos desse Espírito do nosso Pai, para todos nós, para todos os atos desta santa reunião, para que possa ser para o nosso bem, para que nós possamos sair daqui fortalecido na fé, na sabedoria, no ânimo, na coragem, para vencermos as lutas de cada dia. Por isso, nesse momento, eu também, ó Santo Irmão Aldo, eu agradeço ao Senhor e peço as bênçãos do Senhor para esta santa reunião, para este coral, para todos esses irmãos que aqui se fazem presente, que o Senhor ajude a cada um deles a sair daqui fortalecido na fé, na coragem, no ânimo e na sabedoria. Por isso, nesse momento, eu declaro esta santa reunião iniciada em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, da Mãe Maria Santíssima e de Deus, o nosso Pai.
não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos cantar, irmãos, 82. Ó Espírito Santo de Deus. Seguir este caminho e viver sempre com Jesus, é preciso a cada dia carregar a sua cruz. Bye.
vida em primeiro lugar. Antes de tudo devemos confiar na poderosa Santa Formosa que vem do céu pra nos guardar e abençoar. Nossa vida em primeiro lugar, antes de tudo devemos confiar na poderosa Santa Formosa que vem do céu pra nos guardar e abençoar. Quem nesta vida sempre procurar a Santa Vó em primeiro lugar, saúde e paz sempre terá, e nesta vida nada não lhe faltará. Esta vida sempre procurar a Santa Vó em primeiro lugar, saúde e paz sempre terá, e nesta vida nada não lhe faltará, não faltará. Quem nesta vida sempre procurar servir a Deus em primeiro lugar, servir a Jesus Salvador e a voz Espírito Consolador. Devemos sempre, sempre procurar servir a Deus em primeiro lugar, servir a Jesus Salvador e a voz Espírito Consolador, Quem assim faz em primeiro lugar, buscando a Deus sempre em oração, terá de Jesus suas bênçãos e da formosa sua santa proteção. assim faz em primeiro lugar, buscando a Deus sempre em oração, terá de Jesus suas bênçãos e da formosa sua santa proteção, a proteção. E nesta vida sempre vencerá. Quem na formosa sempre confiar, servindo a Deus nosso Pai e a Jesus sempre em primeiro lugar. Nesta vida sempre vencerá, quem na formosa sempre confiar, servindo a Deus nosso Pai e a Jesus sempre em primeiro lugar, em primeiro lugar. Amém. Prezados e amados irmãos e irmãs, neste momento vamos passar para a parte da mensagem
Mensagem, irmãos, falando sobre a vigilância e a oração. Quem nesta vida sempre procurar a Santa Avó em primeiro lugar. É o que os irmãos afirmaram. Quem nesta vida, irmãos, procurar a Deus em primeiro lugar, pode contar, se vigiar, irmãos, será uma pessoa feliz, com paz e alegria no seu coração. Diz essa mensagem assim: uma das virtudes essenciais na vida do Filho de Deus, para que não perca a comunhão com o Senhor, é a vigilância. Além, é claro, a oração. A oração é fruto da fé. É o exercício da fé, no entanto, é importante lembrarmos que a fé sem obras é morta. Se alguém ora muito, mas não vigia, para não cair em tentação ou pecado, seus esforços serão em vão. Portanto, todo filho de Deus deve dedicar-se à oração e à vigilância. O Divino Mestre ensinou: olhai por vós, para que os vossos corações não se sobrecarreguem com glutonarias, embriaguez e os cuidados desta vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. O apóstolo São Pedro reforça esse ensinamento. E sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o espírito mau, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vigiar é prestar atenção em tudo o que ocorre em seus pensamentos, em seu corpo, no seu redor e no ambiente em que vive. Qualquer coisa estranha, suspeita ou anormal deve ser repelida com oração. A oração é uma arma poderosa que Deus concedeu aos seus filhos para afastar o inimigo e destruir todo o mal. O que significa ser sóbrio? Ser sóbrio é ser moderado e cauteloso em todos os aspectos, espirituais e humanos, especialmente no uso dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. O apóstolo ensina que devemos ser temperantes no uso dos sentidos, pois o poder do mal conhece as fraquezas do corpo humano e tenta o homem a abusar da natureza criada por Deus, levando-o à desobediência e ao pecado. O espírito das trevas tenta o homem com ilusões de poder, riquezas, prazeres e distrações, para que ele perca o controle sobre seus sentidos. Por isso, São Pedro usa o exemplo, a expressão tragar. O poder das trevas forma um corpo espiritual maligno, que envolve e domina o espírito do ímpio, tornando-o parte da corrente maligna. Mas Jesus Cristo afirmou: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E completou: vigiai, pois em todo o tempo orando. Pelo sentido do paladar,
O poder das trevas busca contaminar o corpo, a alma e o espírito, aprisionando o ser humano aos vícios que corrompem sua saúde e sua comunhão com Deus. Entre esses vícios estão o hábito de fumar, o consumo de bebidas alcoólicas, seja elas fortes ou aparentemente inofensivas, mas ainda assim proibidas por Deus, o uso de drogas e entorpecentes e a glutonaria, que é o comer em excesso, sem controle ou necessidade. Esses comportamentos motivados pelo uso desordenado do paladar não apenas prejudicam o corpo físico, provocando enfermidades nos órgãos, como também enfraquecem a alma e obscurecem o espírito. O homem, ao se entregar a tais vícios, torna-se vulnerável à influência do poder do mal, afastando-se da luz divina e da santidade que Deus deseja para seus filhos. Toda pessoa que ainda alimenta vícios ligados ao paladar permanece em trevas, não alcançou plenamente o reino de Deus. Pelo sentido da visão, o poder das trevas tenta o ser humano a cobiça, a inveja, a corrupção do caráter e a perca da honra. Ele leva o homem a enxergar além do necessário, fazendo-o ver defeitos inexistentes em seu próximo e conduzindo-o por caminhos perigosos, distantes da verdade e da luz. Jesus Cristo advertiu sobre isso com clareza. A candeia do corpo são os olhos, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. O poder do mal cega o homem com suas trevas, afastando-o da verdade e da comunhão com Deus. Ele domina o sentido da visão para prender o ser humano aos encantamentos mundanos e aos deuses falsos, como imagens, ideologias e desejos que ocupam o lugar de Deus no coração. Esses encantamentos são inúmeros e sutis, criados pelo espírito das trevas para seduzir os olhos e afastar os homens da santidade. Por isso, o apóstolo São Pedro exortou com sabedoria: sede sóbrios e vigiai. Vigiar nesse contexto é estar atento para não cair no erro, reconhecendo os perigos que se apresentam aos olhos e ao coração. Essa vigilância deve ser acompanhada de oração constante, obediência à doutrina e fidelidade à disciplina que nos foram legadas por Jesus Cristo nesta igreja apostólica, que preserva esses ensinamentos com zelo e verdade. Pelo sentido da audição, o poder das trevas também busca dominar o ser humano. Ele se manifesta através de outras pessoas que proferem palavras injustas, carregadas de iniquidade, malícia e engano. Aqueles que não guardam a doutrina divina em seus corações tornam-se vulneráveis, enchendo-se de trevas ao ouvirem calúnias, mentiras, lendas enganosas, músicas profanas, anedotas indecentes e palavras torpes. O poder do mal tenta prender o homem às rodas dos escarnecedores, levando-o a deleitar
na roda dos escarnecedores, levando-o a se deleitar com os sons do mundo, sons que alimentam o pecado, a vaidade, a rebeldia e o afastamento da verdade. Esses estímulos auditivos, quando não filtrados pela vigilância espiritual, tornam-se sementes de corrupção que germinam no coração e afastam o homem da comunhão com Deus. Dessa forma, o poder das trevas procura vencer o homem pelo uso imprudente e exagerado do sentido da audição, tornando-o receptivo à influência do mal e insensível à voz do Espírito Santo. Por isso, é essencial que o apostólico vigie o que ouve, rejeite o que corrompe e se alimente da palavra viva, aquela que edifica, purifica e conduz à luz. A audição deve ser consagrada ao bem, à verdade e à edificação espiritual, pois o que entra pelos ouvidos pode moldar o coração e determinar o rumo da alma. Pelo sentido do olfato, o poder das trevas também age, utilizando-se esse canal sensorial para despertar desejos, vícios e lembranças que podem afastar o homem da santidade, aromas ligados ao ambiente de pecados, substâncias entorpecentes e até mesmo cheiros que remetem a práticas imorais, são usadas pelo tentador para estimular a carne e enfraquecer o espírito. Embora o olfato pareça um sentido discreto, ele tem grande influência sobre as emoções e os impulsos humanos. O inimigo conhece essa vulnerabilidade e a explora com astúcia, fazendo com que o homem seja atraído por aquilo que agrada ao corpo, mas contamina a alma. Pelo sentido do tato, o poder das trevas também atua, explorando o contato físico para induzir o ser humano a práticas impuras, libidinosas e imorais. O poder do mal utiliza o corpo, especialmente as mãos, como instrumento para despertar desejos carnais, promover comportamentos indecentes e romper os limites da santidade estabelecida por Deus. O tato, quando usado sem vigilância e sem temor, torna-se uma porta aberta para a ação do inimigo. Toques indevidos, gestos provocativos, são formas pelas quais o espírito das trevas busca corromper o templo do Espírito Santo, que é o corpo humano. A palavra de Deus nos ensina que devemos glorificar ao Senhor com nosso corpo, mantendo-o puro, moderado e consagrado. Por isso é essencial que o Filho de Deus vigie todos os sentidos, evitando situações, ambientes e comportamentos que possam despertar tentações ou levar ao pecado. A negligência e o uso exagerado desses sentidos tornam-se portas abertas para a ação do poder do mal. É por meio dessas brechas que muitas pessoas adoecem e sofrem por não viverem com sobriedade e vigilância. Por isso é indispensável que todos estejam atentos,
resistindo ao mal e à tentação, com oração, temor e obediência a Deus. A vigilância constante e o uso moderado dos sentidos são fundamentais para preservar a comunhão com o Senhor e manter-se firme na luz. Quando alguém for tentado a ter maus pensamentos, ouvir conversas profanas, olhar com maus olhos ou usar mal os sentidos, deve clamar com fé pelo nome de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nossos modelos e intercessores com poder celestial para nos ajudar. Vigiando percebe-se o mal e a tentação, orando recebe-se o amparo de Jesus, do Consolador e do Santo Pastor. Assim, a tentação cessa, o mau pensamento desaparece e o mal é vencido. Cristo ensinou que devemos vigiar em todo o tempo, orando, pois o poder do mal quer interromper nossa comunhão com Deus para nos dominar. Se o homem cede à tentação, estabelece comunhão com o mal e permanece em trevas, mas se resiste, permanece na luz, em comunhão com o Espírito de Deus e dos seus santos, e viverá para sempre. Amém. Aí está, irmãos, essa mensagem nos alertando sobre o poder do mal. Como desviar dele, irmãos. Como nos escapar das garras, como o apóstolo São Pedro falou, que é como um leão. E aqui tem todas essas palavras que foram ditas aqui, irmãos. Se nós não vigiar, nós demos lugar ao mal. Isso é para o nosso bem. São palavras, irmãos, são ensinamentos que vêm dos céus para os filhos de Deus. Tomarem cuidado com tudo. Como diz essa mensagem, o inimigo conhece as fraquezas do corpo humano. Ele conhece as fraquezas do corpo humano. E ele tenta. Ele não consegue por aqui, ele vai por ali. Se precisar fazer volta, ele faz volta. Mas ele chega perto de novamente. Se não vigiar, se não orar, se não buscar o que vem dos céus, irmãos, ele fica próximo de nós. Por isso é preciso tomar cuidado. Muitas e muitas pessoas, irmãos, que frequentaram a igreja, que cantaram aqui, que pregaram aqui, muitas vezes por um pensamento, o inimigo tirou daqui. Um pensamento que não foi tomado cuidado. É preciso, é necessário. Todos os ensinos que nós temos, irmãos, todos os conselhos do profeta Santo Irmão Aldo, é necessário que tomamos cuidado. Contudo, até no comer é preciso tomar cuidado. Então, por isso, irmãos, precisamos dar valor a esses ensinamentos. Olhai por vós, para que vossos corações não sobrecarreguem com glutonarias, embriaguez e cuidados da vida. Muitos e muitos são aqueles que cuidam muito bem do seu corpo e esquecem do seu espírito. Este ensinamento, irmãos, é para isto. Cuidar tão bem de uma coisa que vai terminar, que vai voltar para a terra. E muitas vezes esquece daquilo que pode viver para sempre. Não valorizando os ensinos do profeta Santo Irmão Aldo. Não valorizando os conselhos e ensinamentos da Santa Avó Rosa. Não valorizando os ensinos do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Cuida muito das coisas da vida, do corpo, e esquece dos céus.
e esquece da riqueza que você está carregando, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo do Pai. Por isso é preciso tomar cuidado com as ilusões que o inimigo oferece. Porque ele não se cansa, irmãos, ele tem tempo. Ele não se cansa, ele não tem pressa também. Ele não tem pressa, ele é bem calmo, bem paciente, até ele trazer para o lado dele. Após passar para o lado dele, ele escraviza, ele maltrata, ele judia. Como dizia o nosso bispo, quem perde a salvação, quem passa a viver no reino das trevas, não tem um segundo só de paz. Não tem um segundo só de paz. É um tormento o tempo inteiro. E muitas vezes, irmãos, a felicidade que é oferecida na vida do corpo, ela é passageira. O que parece felicidade transforma em tristeza, em ilusões. Por isso vem esta mensagem nos alertando, nos mostrando como devemos viver, como devemos agir com vigilância, com oração, não dando lugar, não dando valor, não dando ouvido à fofoca, a mentiras, a conversas falando mal do seu próximo. Tudo isso é preciso tomar cuidado. Tem palavras, irmãos, que é melhor não ouvir. Não ficar perto para não ouvir, porque não vai ajudar em nada, vai ser um estorvo na sua vida. Então, por isso, precisamos vigiar, como o apóstolo São Pedro ensinou, como Jesus ensinou. Aqueles dias vos sobrevenha de improviso, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois em todo o tempo orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. O apóstolo São Pedro, irmãos, ele reforça esse ensinamento: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o espírito mau, anda em derredor, bravando como um leão, buscando quem possa tragar. E aqui está falando sobre pelo ouvido, pelo paladar, pelos olhos, pelo olfato, pelo tato. Tudo é preciso tomar cuidado. O que vê, o que ouve, o que fala, o lugar onde anda, com quem anda. E mostra aqui também, sobre a comida. Comer sem precisão, comer demais, tudo pode trazer doença ao corpo e enfraquecer o espírito, como está nesta mensagem. Então é preciso tomar cuidado, irmãos, com tudo. Fala sobre a obediência à doutrina e à disciplina da igreja. Precisa analisar tudo o que está em nós, irmãos. Tudo que está em nosso redor. É preciso tomar muito cuidado. Como o apóstolo São Pedro falou, irmão, que ele é como um leão. Irmão, se essas paredes aqui fossem tudo vidro e tivesse um leão ali fora sorto, alguém daqui tinha coragem de sair lá fora? Ele foi comparado como um leão por sua força, irmãos. Qual é a chance de um ser humano escapar das garras de um leão? É difícil. É bem difícil. Sem a proteção de Deus, irmãos, podemos dizer que é impossível. Esse conselho, irmãos, é para afastar esse inimigo, ele sair longe de nós.
Se ele estiver solto ali fora, nós enxergando ele, irmão, ninguém sai lá fora. E por que dar lugar para ele chegar perto de você, se você sabe o que fazer para ele não chegar? Se nós sabemos o que fazer para o inimigo não se aproximar de nós, para que vamos querer que ele venha para perto? É muito melhor, irmãos, ter Deus em nosso coração, ter Jesus, ter a Santa Avó Rosa, a Mãe Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, do que o inimigo por perto. Mas para afastar o inimigo, é preciso viver o que a igreja prega. É preciso viver o que o Santo Irmão Aldo nos ensinou. Ele, irmãos, tem os dons de enxergar o inimigo. Ele tem. Ele vê. Ele conhece, irmãos, ele enxerga o nosso perigo mesmo antes de nós pedir. Os irmãos do coral afirmam. O Santo Irmão Aldo, ele nos atende mesmo antes de nós pedir. Mesmo quando estava dormindo, quando ele vivia nesta terra, mesmo quando estava dormindo, cuidava de nós. Cuidava do que, irmãos? Cuidava do inimigo. O seu nome poderoso, como diz os irmãos do coral, faz tremer as forças do mal. O nome do profeta Santo Irmão Aldo é aquele que recebeu do nosso Deus, irmãos, a missão de preparar um povo, de proteger um povo, de guardar um povo, de cuidar um povo. Recebeu o poder, irmãos, nos céus e na terra, junto com a Santa Avó Rosa. Santos e anjos, irmãos, à sua disposição. Basta um olhar do Santo Irmão Aldo, um anjo, um santo, vem à terra a cuidar, abençoar, afastar o inimigo para longe de um filho dele. Agora precisa buscar. Precisa querer, irmãos, a proteção deste santo. E aqui nesta mensagem, nós ouvimos como buscar a proteção dos céus para a nossa vida, material e espiritual. Porque se o nosso corpo, irmãos, vive no pecado, o nosso espírito é pecador também. Por isso que é ensinado. Não adianta dizer não, o corpo não tem nada a ver com o espírito. Muitos dizem assim, mas tem. Como diz essa mensagem, se os teus olhos forem mal, o teu corpo é tenebroso. O teu espírito é tenebroso. Então, por isso, precisamos tomar cuidado. É momento, irmãos, de oração, uma reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai. É momento de nós afastar o inimigo para bem longe de nós. Todos unidos, pedindo, falando com Deus, falando com o seu divino Espírito Santo, falando com a Santa Avó Rosa, falando com o Santo Irmão Aldo, irmãos, nós temos muita força. Não há nesta terra um povo que vença como nós. O poder dos céus, irmãos, é infinito. O poder do Santo Irmão Aldo, irmãos, é infinito. O poder da Santa Avó Rosa é infinito. E a graça deles também. Não tem tamanho. A graça de Deus, irmãos, está à nossa disposição nesta oportunidade. Cada um vai levar para o seu lar tudo aquilo que buscar, tudo aquilo que querer. Ela não é dada se a pessoa não busca. Não é desperdiçada. Deus não desperdiça nada da sua graça. Então, por isso, somos ensinados, temos as oportunidades de ouvir a mensagem cantada, fazer a oração do início da reunião, mas para nós ir buscando, irmãos, merecimento, para sair daqui fortalecido na fé
na coragem, na sabedoria, no ânimo para vencermos as lutas. Não é porque somos apostólicos que não vamos enfrentar lutas. Vamos! Uns mais, outros menos, mas temos que enfrentar. E temos que enfrentar de cabeça erguida, com coragem, com ânimo. Sem se esmorecer. Não, eu vou na igreja há tanto tempo, eu ouço o programa todo dia, eu não falto reunião e eu estou doente. Estamos vivendo num mundo assolado pela enfermidade, pelas doenças. E até que estamos aqui, precisamos lutar. Mas sabemos, como a igreja ensina, que há um lugar reservado no céu, no reino de Deus, aonde não há doenças, aonde não há maldade, aonde não há cobiça, não há inveja, não há nada de mal. Lá reina a luz. Mas para isso, irmãos, é preciso viver nesta terra, honrando o nome de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então, por isso, irmãos, sempre que surgir na sua vida, no seu caminhar, algumas dificuldades, algumas lutas, lembrem dos ensinamentos de Jesus. Orai, vigiai o tempo todo. Fala com o Santo Irmão Aldo, não tenha vergonha. Tem que sentir vergonha de sair desobedecendo. Isso sim, nós temos que fazer nós sentir vergonha. Se nós olhar para o nosso corpo e ver, eu não estou fazendo o que o Santo Irmão Aldo ensina. Eu não estou vivendo como ele ensina. Aí sim, mas de falar com ele, de buscar o perdão, de buscar sabedoria, de buscar entendimento, de buscar força, temos que ter coragem, irmãos, de falar com ele. E com certeza, se nós for sincero, for fiel no nosso falar, ele ouve. E ele atende o nosso pedido. Certa vez ele disse, eu tenho muito para dar, mas pedem muito pouco. Eu tenho muito para dar, mas pedem muito pouco. Aqui, irmãos, nesse momento, a graça do nosso Deus, as bênçãos do nosso Deus são infinitas, que se fazem presente aqui conosco. Mas para nós levar essas bênçãos conosco, é preciso ter um coração limpo, um coração bom, um coração perdoador, para que nós possamos sair daqui agraciados com as bênçãos do nosso Deus, com as graças do nosso Deus, com as virtudes do seu divino Espírito Santo. Porque a sabedoria que se encontra aqui, irmãos, a sabedoria que se aprende aqui, não há outro lugar no mundo, a não ser na Igreja Apostólica. Não há outro lugar que ensine o que é ensinado aqui. Aqui, irmãos, é o lugar que está preparando pessoas, almas santas para ver Deus, para chegar no céu. A alegria do Santo Irmão Aldo, irmãos, é quando ele consegue levar um apostólico sincero, fiel, apresentar a Deus, levar até Deus, conhecer Deus. Aumenta a sua glória, irmãos. A da Santa Avó Rosa também. Mas para isso é preciso ser um apostólico fiel, sincero, humilde nesta terra. Não tem inveja de ninguém. Não fofocar de ninguém. Não zelar mais do corpo que do espírito. É preciso zelar mais do espírito do que do corpo. É preciso. Porque o corpo, quando ele adoece, irmãos, nós sentimos. E o espírito, muitas vezes, adoece, morre, e nós estamos dando risada, pulando e gritando e fazendo festa. Então, por isso que é preciso tomar muito cuidado com ele. Quando nós sentimos que
que morreu, irmãos, não há mais chance. Então temos que tomar cuidado. Um corpo morto, irmãos, ele não tem mais chance. Um espírito morto também, após perder a vida do corpo, não tem mais chance. Acabou. Vai sofrer como o bispo falava. Não há um segundo só de paz. É um tormento o tempo inteiro. Então, por isso, é necessário, para que nós sejamos vencedores, que nós cuidamos mais, podemos dizer, do nosso espírito que do corpo, mas temos que cuidar, tomar cuidado com as partes perigosas que nós carregamos conosco, que é o olho, podemos dizer a boca, o sentido e o toque. Tudo isso tem que tomar cuidado. Onde vai a nossa mão, o que vamos fazer com as nossas mãos. Um gesto para uma pessoa, isso não ajuda em nada o Filho de Deus. Então precisa tomar cuidado, precisa ser vigilante. Quem me segue, como disse mas Jesus Cristo afirmou, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. E completou, vigiai, pois em todo o tempo orando. Afirmação de Jesus. Quem segue ele é quem segue os ensinos da Igreja Apostólica. É quem segue os ensinos do profeta Santo Irmão Aldo. É quem segue os ensinos da Santa Forrosa. Segue Jesus. Mas terá luz, a luz da vida eterna, irmãos. A vida do nosso espírito, que irá contemplar o reino dos céus, que irá contemplar o Deus nosso Pai. Mas precisa lutar. Precisa lutar com coragem, com ânimo, com sabedoria e sempre vigiando, orando para que possamos espantar o mal. Tirar ele de perto. Não é nada bom que ele ande perto de nós. E para nos afastar ele, como diz o que eu falei antes, o nome do Santo Irmão Aldo faz tremer as forças do mal. Nós lembrando do Santo Irmão Aldo, falando com o Santo Irmão Aldo, irmão, com certeza o mal se afasta. Agora precisamos fazer por merecer. Não adianta a fé sem obras. É preciso haver obras na nossa vida, no nosso lidar cotidiano. A fé sem obras é morta, não tem valor algum. Então, por isso somos ensinados a ter fé, a tomar cuidado para que essa fé seja viva, seja forte, seja uma fé corajosa, que luta sem esmorecer e que não tem medo de nada, porque sabe que pode contar com a companhia de um anjo, de um santo, se a nossa vida for consagrada, se a tua casa for santificada. É uma promessa da Santa Forrosa, por mim será visitada. Se o nosso corpo, irmão, for santificado, é a morada do Espírito Santo do Pai. Aquele, irmãos, que inspira o próprio Pai, mora em nosso corpo. Faz morada em nosso corpo. Os irmãos imaginem o que nós carregamos conosco. Agora precisa tomar cuidado. Não podemos brincar de ser apostólico, não podemos brincar de vir na igreja. É sério. O mundo caminha, irmãos, a passos largos para a escuridão. E nós precisamos caminhar a passos largos para a luz. Para que possamos vencer. Se ficar pensando que o mundo é bom, as alegrias que existem no mundo já me acontentam, tá bom do jeito que tá, tome cuidado. O seu espírito pode estar doente. E onde cura, irmãos? Aqui.
essas palavras. Aqui está a receita para a cura de um espírito doente. É aqui nas nossas reuniões. É aqui que vem, irmãos. É aqui o lugar, podemos dizer, de nós buscar a cura do nosso espírito. Buscar saúde para a nossa alma. Buscar a paz para a nossa vida. Buscar sabedoria para vencer todos os sentimentos maus que surgem no nosso caminhar. Fazendo assim, irmãos, vindo à igreja, com ânimo, com coragem, com sabedoria, buscar mais sabedoria, em ordem. Antes de sair de casa, olhe, estou correta? Estou indo na igreja apostólica, estou sendo uma apostólica? Como mostra nessa mensagem, os escritos no livro da vida. Então precisamos analisar a nossa vida, o nosso viver, o nosso pensar, o nosso sentimento, para que possamos vencer as fraquezas, com a ajuda do Santo Irmão Aldo, com a ajuda da Santa Avó Rosa. É a missão deles, irmãos, é nos ajudar a vencer as fraquezas. Por isso que eles mostram, eles apontam o perigo, mostram onde está as fraquezas nossas, para que nós possamos ver e chamar e clamar por eles, para eles poderem nos ajudar a vencer essas fraquezas, essas lutas que surgem na nossa caminhada. Amém. Vamos passar, irmãos, para o momento da oração. É muito importante. É de grande valor para todos nós este momento, em que vamos fazer as nossas orações individuais, falando com o Espírito Santo do Pai, buscando, irmãos, sabedoria para compreender ainda melhor a mensagem desta igreja, os ensinos desta igreja, porque os ensinos desta igreja, irmão, ninguém pode dizer, não, eu sei tudo. Não, eles são infinitos, porque são de Deus. Sempre há jeito, irmão, de nós buscar mais santidade, de nós ser mais fiel, mais sincero, mais obediente. Sempre há, porque os ensinos desta igreja, irmãos, são infinitos. São para todo sempre. Então, por isso, é muito importante nós valorizar tudo o que aqui aprendemos. Convido os que estão sentados para se colocarem em pé. Vamos cantar o hino de número 84, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Vamos orar, irmãos. Amém. 173. Agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo
Em nome do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, eu agradeço a todos pelo esforço que fizeram de aqui estar, pelo silêncio, não por minhas palavras, mas sim por palavras deles, constada aqui neste boletim. Agradeço também aos nossos internautas que deram seu tempo para compartilhar conosco esta santa reunião. E faço o convite, irmãos, para que venham nas próximas reuniões, porque nós temos reunião aqui na quinta-feira, às 19h30, ao sábado, às 19 horas e aos domingos, às 18 horas. E que todos venham. Lembre do ensino do Santo Irmão Aldo. Não faltem em nossas reuniões por nada neste mundo. É um ensinamento dele. São palavras dele. Então, por isso, irmãos, precisamos valorizar a cada momento que temos em nossa vida. Todo sentido de oração, vamos orar para encerrar a nossa santa reunião. Altíssimo e onipotente Deus, nosso Pai Celestial, muito agradecido, ó Pai, por esta oportunidade de aqui estarmos diante da presença do Senhor, de santos e anjos poderosos, que o Senhor, juntamente com a Santa Avó Rosa, com o seu amado Filho Jesus, enviaram para participar conosco desta santa reunião. Agradecemos a Ti, Pai, e louvamos, glorificamos o Senhor por tudo que tem nos dado, pelo entendimento, pela sabedoria, de compreendermos estas grandes verdades que o Consolador ensina, que o profeta Santo Irmão Aldo ensina, que a Igreja Apostólica ensina. Por isso, Pai, louvado seja, glorificado seja o Teu santíssimo nome. E neste momento também, a Jesus, ao Divino Espírito Santo, por esta oportunidade de aqui nós estarmos participando desta santa reunião dedicada ao Seu Divino Espírito Santo, Pai. Nós lhe agradecemos também. E neste momento eu peço ao Senhor, Santo Irmão Aldo, que nos ajude a nós merecer a inspiração, as bênçãos, a unção, as virtudes do Espírito Santo do Pai. As virtudes da sabedoria, do entendimento, para compreendermos e colocarmos em prática a cada dia na nossa vida, com mais perfeição, tudo aquilo que o Senhor nos orientou e continua nos orientando nos dias de hoje, através de suas palavras, de seus ensinos e de seus conselhos. Santo Irmão Aldo, neste momento eu rogo as bênçãos do Senhor para todos os teus filhos e filhas que aqui se fazem presente. Que o Senhor abençoe a cada um. E também lembro daqueles que por motivo justo aqui não puderam estar. Que o Senhor, Santo Irmão Aldo, envie um anjo, um santo para estar na sua companhia, livrando de perigos e dando a eles paz e felicidade. Neste momento também, eu lembro desses nomes que os teus filhos colocaram nesta caixinha de pedido de oração, os quais eu não sei o que estão pedindo, mas o Senhor, a Santa Avó Rosa, a Mãe Maria Santíssima sabe e conhece a vida de cada um. Eu rogo as bênçãos desses santos poderosos para esses pedidos que os teus filhos estão lhes fazendo nesta oportunidade. Também, neste momento, Santo Irmão Aldo, despeça esses teus filhos na paz do Senhor, livrando de perigos, dando a eles um bom retorno e uma boa noite de descanso, de paz e de felicidade. Prezados e amados irmãos e irmãs, creiam que neste momento as bênçãos do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, as virtudes e a unção do seu Divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, nosso Salvador, as bênçãos da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa e Bendita Avó Rosa, o Consolador, as bênçãos e a proteção do profeta Santo Irmão Aldo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos e até uma próxima oportunidade.